No Cariri paraibano, quem é pecuarista, ou seja, aquele que cria animais como gado, ovinos e caprinos, tem as suas estratégias de alimentação. Porém, é preciso saber fazer o manejo na hora de alimentar os animais, variando de um alimento para o outro. Nessa época do ano, né, a época seca, né, o comércio de alimento para gado ele está mais aquecido, né, por conta que o produtor muitas vezes não tem uma reserva forrageira em casa, na propriedade, para manter os animais na seca. Então, quando se fala em animais ruminantes, que são os animais que remoem, que o produtor chama um animal que remói, que é a cabra, a ovelha e o gado bovino, a vaca. Então, esses animais eles precisam de mais de um tipo de alimento para que eles consigam fazer uma nutrição adequada. Então, o que é isso? Não existe um alimento completo em si que eu possa oferecer para o gado ou para as criações. Então, o gado de criação ele precisa de uma fonte de fibra, que são os capins, a silagem, as gramas. E precisa de fonte de energia e de proteína, que geralmente se encontra nos grãos, né? Então, esses alimentos, os benefícios que a gente encontra são esses. As forragens, de uma forma geral, que são as silagens, os capins, os fenos, eles oferecem fibra para o animal ruminar, para o animal remoer. Então a vaca, a cabra e a ovelha, elas precisam ingerir fibra para que eles remoam, para que eles ruminem, entendeu? Se você for oferecer só grãos para a cabra, para a ovelha e para a vaca, ela vai adoecer, né? Então tem que existir um equilíbrio entre esses alimentos. Então o animal que rumina, o animal que remoe, a cabra, a vaca e a ovelha, ela precisa comer uma fonte de fibra, ela precisa comer uma fonte de proteína e ela precisa comer uma fonte de energia, tá? Então proteína e energia principalmente estão presentes nos grãos, milho, soja, algodão, trigo, né? E as fibras nas forragens, os capins, as gramas, as silagens. Um dos principais alimentos na área agropecuária é a palma. Esta é rica em água e isto facilita o pecuarista ter uma plantação e o próprio alimento para dar ao seu rebanho. Porém, é necessário ter alguns cuidados. Como eu falei no início, não existe um alimento que por si só ele resolva toda a demanda de nutrientes do animal. A palma é uma excelente alternativa de alimentação do gado para a nossa região seca, né? Só que a palma ela é uma fonte de energia e de água, principalmente. Ela é um alimento energético, tá? Então, se você dá só palma ao animal, mas não tem uma fonte de fibra, não vai funcionar. Então a palma ela precisa, ao mesmo tempo, para você dar ao animal, a cabra, a ovelha e a vaca, precisa da palma misturada com a fonte de fibra. Tem que ter palma, tem que ter silagem, tem que ter um feno, tem que ter um capim seco, um bagaço de cana, qualquer que seja a forragem, para ter uma fonte de fibra. Porque a palma ela tem uma característica que ela tem uma alta taxa de passagem no trato gastrointestinal do animal. Então ela passa muito rápido pelo intestino e os produtores, quando começam a dar palma ao gado, e observam que as fezes ficam muito moles, então a palma dá diarreia, né? Porque não é que a palma dá diarreia, porque ele não está sabendo dar palma ao gado, entendeu? Então ele tem que dar tudo junto, chamado de dieta total. Colocar a palma, a forragem, que pode ser o capim, pode ser o bagaço de cana, pode ser a silagem, e os farelos, tem que fazer tudo junto, para que o animal faça uma digestão de uma forma só no dia todo. A gente observa muito erro de manejo dos produtores quanto a isso, porque tem gente que coloca palma de manhã, aí coloca o farelo de noite, ou a palma de manhã e a silagem de noite, tardezinha. Aí uma hora o animal está com acidose, porque comeu só grão, comeu só palma, e à tardinha o animal está em alcalose, porque comeu só fibra. Então ele fica desequilibrado e o animal não vai produzir como ia produzir, e o produtor, por não ter o conhecimento, acaba condenando a palma, né? Então, aqueles que já aprenderam a usar, eles veem na palma uma saída, né? Vamos dizer assim, chamado muitas vezes o ouro do sertão, né? Então, na nossa região sem palma, dificilmente você viabiliza economicamente uma produção pecuária.